E o Itatiaia Entrevista de hoje traz uma edição especial neste dia em que recebemos aqui em nossos estúdios a visita do presidente da Rádio Itatiaia, Diogo Gonçalves. O nome que você escuta na abertura desse jornal é natural de Belo Horizonte, tem 41 anos, é marido da Brenda e pai da Helena, Mariana e da Marcela. Antes de ocupar a presidência da emissora, teve uma participação no programa Café com Notícia, em BH, com o quadro Café com Grana, uma vertente de sua influência construída nas redes, pelo perfil Diogo e Sua Grana. Tem graduação em comunicação social, publicidade e propaganda, MBA em finanças corporativas, administração de empresas e pós-graduação em finanças pessoais. Vasta experiência em gestão e passou por corporações como Uzi Minas, Grupo MRV, Fieng e Mais Previdência. E hoje ele está aqui para falar sobre esse desafio de comandar essa emissora que é um patrimônio dos mineiros e que tem em seu DNA a história do rádio no Brasil. Diogo, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde, é um privilégio estar aqui com vocês, nessa cidade linda, que eu me identifico desde que eu era muito novo, que eu vinha para cá sempre com as pessoas da igreja que eu fazia parte, vim muitas vezes a Juiz de Fora e me traz ótimas lembranças. Obrigado aí pela introdução que você fez aí a mim. Isso aí, Diogo. Olha só, há pouco mais de um ano você assumiu o desafio de presidir a maior rádio de Minas e também uma das maiores do país. Mais que isso, também o desafio de assumir o legado da família Carneiro. A partir daquele momento, quais que foram os desafios e quais que foram as conquistas até aqui, Diogo? Olha, foram muitos desafios. O Januário Carneiro, o Emanuel Carneiro deixaram de fato um legado de credibilidade, uma empresa saudável, com caixa, uma empresa muito familiar, uma estrutura muito de todos são amigos, todos são companheiros, colegas e um ajuda o outro, um ambiente mesmo familiar, uma estrutura organizacional familiar, uma gestão familiar. Como você citou aí, eu sou pai de 3 meninas, casado com a Brenda, mês que vem eu faço 14 anos, e uma das coisas que eu não podia perder na Itatiaia é essa essência familiar. Ao mesmo tempo, eu tinha que trazer uma nova cultura de gestão. Então, o primeiro desafio era esse, manter o sentimento familiar, o sentimento de pertencimento, a ideia de que todos são um só e, ao mesmo tempo, profissionalizar a empresa. Uma empresa administrada familiar, ela é administrada conforme o dono quer. E hoje a gente tem uma empresa com uma organização, uma profissionalização, desde um jurídico a um financeiro, com controle de balanço, DRE, fluxo de caixa, com KPIs, são ferramentas que nos direcionam para onde a gente quer chegar, com uma área de inovação para pensar na rádio do futuro, com uma área de marketing, porque não adianta fazer tudo certo se a gente não contar que nós estamos fazendo tudo certo. Isso é parte do que eu encontrei. A Rádio Itatiaia, quando nós a recebemos, né, uma das maiores do Brasil, uma das mais ouvidas do Brasil, em janeiro, já na nossa gestão, se tornou a mais ouvida do Brasil. E muito, por quê? Porque pegamos um legado, pegamos uma rádio muito bem gerida, muito bem estruturada, com muita credibilidade, com muita autoridade, porque a Itatiaia sempre prezou pelo ponto, contraponto, ela sempre foi isenta, e esse é o desafio de permanecer, de continuar, com a audiência lá nas alturas, e colocando uma gestão mais profissional, por entendermos que nós todos somos executivos da empresa. Diogo, a história da Rádio Itatiaia, desde a sua fundação, ela se confunde muito também com a história do rádio, da resistência do rádio, né? A Itatiaia foi fundada em 1952, naquele contexto da vinda da TV para o Brasil, naquele momento em que o rádio perdia o seu casting, perdia o seu lugar do centro da sala, né? E nesse contexto ela vem com o tripé jornalismo, esporte e prestação de serviço, e torna-se essa referência para Minas e para o Brasil.
mostrando a questão da utilidade pública, a questão da prestação de serviço. A gente sai da década de 50 e a gente vem agora para 2022, quando vocês acabam de se mudar para uma nova sede. Acabei de conversar com o Giovanni aqui, que está encantado com as novas instalações. Muito legal. Que não, provavelmente, que a gente acompanha de fora, eu imagino estando lá. Então, com esse novo conceito digital, multiplataforma, isso é uma nova forma, uma reinvenção, uma adaptação para esse mundo digital? Muitos profetas disseram que o rádio acabaria. O rádio está mais vivo do que nunca. Depois de 100 anos de existência do rádio, o rádio está preparado para os novos 100 anos. Você citou a Itatiaia, com 70 anos. Eu posso citar a nossa querida Juiz de Fora, que recebeu a primeira rádio de Minas. A primeira rádio de Minas é daqui de Juiz de Fora. É um orgulho da cidade, um orgulho para Minas Gerais também. Então, tentaram acabar com o rádio, dizendo que a televisão acabaria, depois a internet. E o que hoje nós entendemos? Que tudo isso se conecta. Então, primeiro, que a internet é uma ferramenta que nos possibilita fazermos ainda mais rádio. E uma mudança de conceito ou até de mentalidade, e esse olhar para o novo, esse olhar para o futuro e presente, de que muito mais do que uma rádio, nós somos grandes produtores de conteúdo. Nossa essência está em prestar serviço à sociedade, através de informação relevante, seja na área mais soft de entretenimento, seja no hard news, na informação que precisa, que é relevante para o mineiro, seja através da música, seja através do esporte, que faz tão bem para a nossa sociedade. Nós continuamos com a nossa tríade, nós continuamos com o nosso conceito do que é fazer rádio, mas nós entendemos que nós somos belíssimos produtores de conteúdo e que o rádio é uma ferramenta apenas de distribuição do nosso conteúdo. Hoje nós estamos mais de 15 horas com programação no YouTube, então qualquer lugar do mundo que você tiver, você consegue nos assistir pelo YouTube. Rádio era só áudio. Através das redes sociais, estamos presentes em todas as redes sociais, levando informação, levando entretenimento, levando esporte, levando prestação de serviço através das redes sociais. Estamos com um aplicativo recém-reformulado, um novo portal, um novo site, uma nova visão do que é um portal de notícias. Então nós somos produtores de conteúdo. A distribuição dele tem que ser feita através de toda a ferramenta que tiver disponível no mercado. Com números que impressionam, né? Eu estava assistindo a cerimônia do Senado, né? De homenagem à Rádio Itatiaia pelos 70 anos e o vice-presidente, João Vitor Xavier, falou dos números de visualizações no YouTube, né? Em janeiro desse ano foi praticamente o que a rádio tinha acumulado em 8 anos. Sim, né? É verdade. Então são... Essa virada para o digital foi nos dada uma missão de sermos mais digitais e a gente entendeu que não eram concorrentes, que eram agregadores. Então a soma do dial, né, do radinho que você está nos escutando agora, com aqueles que estão nos ouvindo via streaming, no site, quando você dá um play no site, consegue nos ouvir, a soma disso, que é o terrestre, né, mais o digital, a soma disso nos tornou em janeiro a rádio mais ouvida do Brasil. Depois, hoje nós estamos de janeiro agora até mês passado, agosto. A gente ainda está em setembro, né? Sim. Nós continuamos figurando entre as rádios mais ouvidas do Brasil. Agora a gente vai contextualizar o nosso papel nessa história, o papel do interior, Diogo. A Itatiaia está em todos os cantos de Minas, que é um estado diverso em suas necessidades econômicas e também culturais, né? A gente tem um exemplo de Juiz de Fora, emissora própria, que possui um perfil diferente da grande maioria que compõe a rede, né? Musical, público adulto contemporâneo. Como que vocês pretendem manter essa força e a imponência que a emissora mãe possui e como que a rede Itasat ela é importante nesse contexto? A primeira coisa é que a gente respeita a regionalidade.
os costumes, os hábitos. A gente entende que rádio é hábito. Então, a gente vai respeitar a regionalidade Juiz de Fora, mas tudo que a gente puder agregar, seja de uma plataforma, de uma agência de notícias, ou seja, através de toda a gestão que nós temos implementado em Belo Horizonte, tudo aquilo que dá para ser implementado aqui e outras regionais, a gente vai fazer. Então, o olhar que eu tenho para Juiz de Fora é um olhar de cada dia mais ou maior crescimento. Um olhar de que só está começando, só vai melhorar, vai crescer. O Itasat, que é a nossa Itatiaia mãe, né, que cuida do satélite, das empresas filiais e das empresas afiliadas, ela tem uma importância enorme, porque ela leva a Itatiaia para toda Minas Gerais. Hoje a gente é capaz de chegar em mais de 700 municípios dos 853 possíveis, através dessa nossa rede, e a gente consegue então influenciar, fazer aquilo que a gente sabe fazer, prestar serviço à sociedade, à comunidade, fazer isso de uma forma ainda mais amplificada e com muita sinergia, respeitando a regionalidade de cada cidade. Esse processo de expansão, ele ocorre de uma maneira mais otimizada agora, com a rede também mais organizada? Mais otimizada, com menores custos, com maiores resultados e com uma expansão muito rápida. Hoje nós somos mais de 60 rádios. Então, a gente tem acelerado muito esse processo. Porque nós queremos expandir a nossa comunicação em Minas Gerais toda, e também porque as rádios do interior têm visto essa expansão da Itatiaia, né? O rio corre para o mar. Então, o que eu tenho visto é assim, as pessoas querem nadar junto conosco. Você falou da nova sede. A nova sede é um pouco disso, assim. Eu recebi gente de São Paulo, gente do Rio, eu já recebi concorrentes de Belo Horizonte, e a maioria, um resumo, uma síntese do comentário de cada um deles é de que nós subimos o patamar, de que nós elevamos a régua. Então, que agora eles precisam correr atrás, eles precisam melhorar, e que isso fez bem para eles. A gente está puxando o nível de todo mundo para cima por causa da importância do rádio. Diogo, agora eu vou aproveitar o seu perfil empreendedor. Tá bom. Né? Não vou perder essa oportunidade, a sua presença aqui no microfone da afiliada de Juiz de Fora, que é uma das principais cidades de Minas, é o berço da industrialização no Brasil. É também pioneira, rica em cultura, pioneira em vários aspectos, como você mesmo falou. A primeira rádio de Minas, a Rádio Sociedade de Juiz de Fora, 1926, é daqui. Cidade de muitos empreendedores, com uma capacidade de formação intelectual reconhecida em todo o país. Há expectativa de bons negócios por aqui, Diogo? Excelentes. A gente não abre mão de Juiz de Fora de jeito nenhum. É uma cidade muito importante para Minas Gerais, para nós que somos de Belo Horizonte. Eu, pessoalmente, tenho um carinho especial com Juiz de Fora, mas olhando em termos de empreendedorismo, de negócios, é uma outra cidade que também a gente tem muita expectativa de crescimento, de expansão, de aumento da nossa capilaridade e, sobretudo, assim, é aquela história, né? Assim, se Belo Horizonte está bem, a Rádio Itatiaia está bem de Belo Horizonte, a tendência é Juiz de Fora está cada dia melhor também. Somos todos um só, a gente torce um pelos outros e entendemos que, assim como eu quis fazer uma analogia, se nós da Itatiaia de Belo Horizonte damos certo e vocês estão dando certo, se a cidade de Juiz de Fora, se aparecerem novos negócios, novos empreendedores, a gente estava aqui batendo papo, né, conversando com toda a equipe, e a gente ouviu vários casos interessantes de empreendedores daqui da cidade que se destacaram a nível nacional. Essa é a nossa torcida, esse é o nosso olhar e esse é o nosso desejo, que Juiz de Fora continue em várias frentes sendo o protagonista de Minas Gerais. Para finalizar, 100 anos de rádio no Brasil, este é o contexto. E hoje, pela sua posição, pela sua responsabilidade, qual que é a sua visão sobre o rádio? Ele vive, Diogo? Ele está mais vivo do que nunca. O rádio está mais vivo do que nunca. Nós estamos apenas começando uma nova era. Estamos nos preparando para os próximos 100 anos do rádio no Brasil e para os próximos 70 anos do rádio
da Rádio Itatiaia. Conosco na Itatiaia, nesta edição especial do Itatiaia Entrevista, o presidente da Rádio Itatiaia, Diogo Gonçalves.